Quando Jesus encarnou, a mulher era considerada um ser de segunda categoria. A mulher era aquela que era estigmatizada. Ela é aquela que carrega a maldade. Ela induz todo homem ao pecado. Ela é aquela que pecou. Ela caiu lá no Éden e até hoje ela faz estrago. Então a mulher começou a ser silenciada, trancafiada. A mulher não era permitido falar em público, porque o timbre de voz da mulher era considerado sedutor. A mulher não era considerada testemunha confiável. Ela não era chamada para testemunhar nos tribunais, porque mulher não era considerada confiável. A mulher não podia aprender como os homens podiam aprender, muito menos as leis da Torá. A mulher era marginalizada. E Jesus nasceu nesse contexto. E ele encarnou no ventre de uma mulher. Começa aí o resgate. O resgate da nossa feminilidade não se deu pelo movimento feminista. O resgate da nossa feminilidade se deu por Jesus Cristo. Quando ele encarnou no ventre de Maria, ele estava dizendo a reconciliação para a mulher. O Deus do universo colocou dentro de um vaso frágil, uma menina praticamente. Maria, pelos historiadores, deveria ter entre 15 e 17 anos. Ela era mais jovem do que a Lu. Ela era uma adolescente. O Deus do universo escolheu uma adolescente e mulher, naquele contexto cultural, para gerar nela o seu filho. E ele não parou aí, gente. Jesus podia ter aparecido, né? Já pronto, já feito, homem feito, lá no deserto para ser tentado. Até daria mais credibilidade para o ministério dele, não daria? Quem é esse aí? Ninguém sabe, ninguém viu de onde veio. Mas ele era filho de Maria, de José. Esse menino cresceu com a gente conhece esse moleque, rapaz. Agora vem dizer que é filho de Deus? Começa lá em Maria. Mas quando a gente vai desfilando pela palavra de Deus, a gente vai lendo a maneira como Jesus se relacionou com a mulher, a gente vê ele encarnado em Maria, no ventre de Maria, em Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26, você lê essa história. Mas também teve a mulher do fluxo de sangue, uma mulher sofredora que gastou tudo que tinha com médico sem nada alcançar. Ela não alcançou nada. A mulher de fluxo de sangue não era apenas uma mulher que sofria, não era uma mulher que tinha ficado pobre de tanto ir de médico em médico. A mulher do fluxo de sangue era uma mulher imunda. Pela lei judaica, ela não podia tocar em uma série de coisas, pelo estado do fluxo. Ela não era só uma mulher doente, ela era uma mulher cerimonialmente imunda. E essa mulher toca em Jesus, extrai virtude de Jesus. Gente, vocês acham que quando Jesus voltou, ele não sabia quem é que tinha extraído virtude dele? Ele conhecia os pensamentos dos fariseus. Os fariseus começavam a fazer umas perguntas meio atravessadas, ele já falava isso, isso e isso. Quando Simão estava lá na casa dele, a mulher pecadora veio lavar os pés de Jesus, ele olhou para Simão e falou assim: o que é, Simão? O que você acha que é mais justo? E ele conta uma história para Simão para saber quem é mais perdoado, ama mais. Ele já conhecia os pensamentos de Simão. Quando ele vira, a multidão inteira estava apertando Jesus e ele pergunta: quem me tocou? Mestre, todo mundo está te tocando, mas alguém me tocou de um jeito diferente e extraiu vida de mim, extraiu virtude de mim. Ele sabia quem era aquela mulher. E ele deu voz para a mulher que não podia falar em público. Quem me tocou? E ele inquiria até que a mulher se apresentou, morrendo de medo, porque não era permitido falar em público. Fui eu, Senhor. Eu fico imaginando quando ela falou, fui eu. A galera da religião falou,
imunda. Foi a imunda. Ela não tinha nem que estar na rua, tocando em todo mundo. Mas ela tocou, e não só tocou, extraiu virtude. E Jesus tornou esse ato público. Ele levantou esse ato diante dos olhos de todos. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? A imunda me tocou e tirou virtude de mim, porque eu vim para resgatar a mulher também. Eu tenho um plano para a mulher também. Como criador, eu tenho um lugar para a mulher, um papel para a mulher e um propósito para a mulher nessa sociedade. Vocês não estão entendendo? Não parou aí. Teve sua própria mãe, teve a mulher com fluxo de sangue, teve a mulher adúltera, culpada. Pela lei mosaica, ela tinha que ser apedrejada. Ela era culpada, ela era culpada. Todo mundo sabia que ela era culpada. E ela foi pega em flagrante adultério e trazida publicamente para todo mundo ver a vergonha dessa mulher. E Jesus quebra tudo quando ele fala: quem não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Quando eles tiveram pelo menos a dignidade de reconhecer que eles também eram pecadores e saíram, Jesus perguntou: mulher, cadê aqueles que te acusavam? Não tem ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Ele deu o resgate da mulher encarnando no ventre de uma. Ele deu voz a uma mulher que não podia falar em público, uma mulher considerada imunda, desprezada pela sociedade, desprezada pela religião. Ele deu perdão e uma outra chance de recomeçar a vida para uma mulher que foi pega na cama com outro cara. E não para por aí. Ele foi a Samaria. Os samaritanos eram considerados uma raça não digna de confiança. Os judeus detestavam os samaritanos, eles não se davam, eles não se falavam. E o texto bíblico, se você for lá em João 4, você vai ver que o texto diz que era-lhe necessário passar por Samaria, mas não era uma necessidade geográfica. Ok, Samaria está entre a Judéia e a Galileia, mas os judeus evitavam o território samaritano, eles davam a volta, passavam por fora. Então a necessidade não era geográfica, a necessidade é porque tinha uma mulher lá na beira do poço que Jesus queria encontrar, e não só encontrar, se revelar a ela, e não só se revelar a ela, fazer dela a primeira evangelista em Samaria. E a coisa era tão séria que ele dispensou os outros 12 discípulos. Porque o texto fala que os discípulos tinham ido à cidade comprar pão. 13 para comprar pão para 12. Fala sério, né? Foi um despacho geral. Vamos embora, gente, bora comprar pão? Vamos? Porque até eu explicar para esse cabeção do Pedro, que eu estou falando com uma mulher samaritana que já teve 5 maridos, vai dar um cacho. Comprar pão, Pedro! Vai, gente, vai comprar pão, deixa sozinho, que eu tenho um papo para tratar aqui com a minha parceira. Vai virar a primeira evangelista em Samaria. E quando eu vejo a conversa de Jesus com aquela mulher, gente, eu piro, gente, eu piro. Que coisa linda! Era uma mulher que tinha sido 5 maridos. Samaritana, mulher, tudo contra ela. Era tão absurdo o que Jesus estava pedindo para ela, quando ele falou assim: me dá de beber. Ela falou assim: como é que você está me pedindo de beber? Se você não tem com que tirar a água, o poço é fundo. O senhor está pedindo para mim, que sou mulher samaritana? Não era nem para o senhor estar falando comigo, eu sou samaritana, hello? Mas Jesus fala e pede água. Gente, o negócio era tão sério entre os judeus e os samaritanos, que um judeu tomar água na cuia ou comer no prato de samaritano, ele ficava imundo, cerimonialmente impedido de adorar durante alguns dias. Eu não sei quantos dias, mas ficava um tempo isolado. Você não pode adorar, comeu no prato do samaritano. E Jesus pede para beber na cuia dela. Dá água aí.
Para os outros homens, para tantos homens, ele falava: quem dizem que eu sou? O que vocês dizem que eu sou? Para ela ele falou assim: não, eu sei que haverá de vir o Messias, ele nos revelará isso tudo. Ele diz: eu sou, eu que falo contigo. E ele deu para ela uma chave: aquele que beber da água desse poço tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, e eu serei nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Bebe de mim, que eu quero jorrar a partir de você, mulher. Eu quero te saciar e quero que você mate a sede dos outros. Uau, eu sou apaixonada por esse capítulo. Eu sou apaixonada por esse capítulo. Não parei não, gente. E aqui nós estamos citando só alguns, porque tem vários, e tantas outras que não, como dizem, né, se fosse contar, os evangelistas falaram, se a gente fosse contar tudo que Jesus fez, não caberia em todos os livros do mundo. Teve a mulher pecadora que adorou de um modo extravagante, derramando nardo e enxugando com os cabelos. Essa história está lá em Lucas 7:37. Ela era pecadora, mas ela entrou numa casa de homens. Ela sabia que tinha perdão para ela naquele homem, e ela procurou aquele homem. Ela não foi em outro, ela entrou com os olhos em Jesus, e ela foi até ele, e ela se debruçou aos pés dele, e ela quebrou o que ela tinha de melhor, mais caro, mais precioso, derramou os pés dele, enxugou com os próprios cabelos. Ela o adorou de uma maneira extravagante, o perfume encheu a casa, e esse ato é lembrado através dos séculos. E ele virou para ela e disse: estão perdoados os seus pecados. Teve a mãe cananeia, vocês lembram da mãe? A mãe desesperada, procurando uma cura para a filha endemoniada. E Jesus vai testando a fé dessa mãe, vai quebrando as estruturas de orgulho dessa mãe, com as respostas duras, com as respostas ríspidas, mas atraindo essa mulher. Continua, vai, continua. Continua buscando o que você veio buscar, que eu quero te dar, mas você vai ter que se humilhar, você vai ter que se dobrar. Essas estruturas de orgulho em você vão ter que cair, para você receber da minha mão o que eu quero te dar. E quando ele diz para ela, mas quando ele fala assim, não é lícito dar do pão dos filhos aos cachorrinhos, e ela disse: Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas. Uau! Vai, por essa palavra, sua filha está curada. Por que a gente tem medo de se humilhar? A humildade precede a honra. Ela se humilhou, ela foi atrás, ela buscou. Ela vinha gritando atrás de Jesus. Vai. Eu fico imaginando que Jesus se borbulhou por dentro. Ela conseguiu, yes! Ela conseguiu. Uma mulher de uma outra etnia, de uma outra cultura. Teve Marta e Maria. Marta e Maria. Marta e Maria, uma aprendendo e a outra criticando. Primeiro, foi uma coisa absurda ele ter permitido uma mulher se assentar no meio deles para aprender. Não era permitido. Numa sociedade que a mulher não recebia ensino, Jesus não apenas ensinou a Maria, mas advertiu Marta. Ela está pegando a melhor parte. Em outras palavras, senta aí, Marta, aprende também. Depois, mais tarde, com Marta e Maria, novamente no episódio que elas perdem Lázaro, foi com uma mulher, foi se pulsando junto com um coração de mulher, que o Salvador da terra chorou. Ele já sabia que ia ressuscitar Lázaro.
Mas ele sabia o que aquele coração de mulher estava sentindo. Dor, perda, luto, desesperança. Ele não chorou apenas por Lázaro, ele chorou por identificação com a dor daquela mulher. Que Jesus é esse? Naquele contexto, Jesus usou uma viúva pobre. Essa história está em Lucas 21, logo no início do capítulo. Uma viúva pobre foi usada como exemplo de entrega e generosidade. Essa veio e depositou tudo que tinha. É isso que captura o meu coração. E finalmente, em Marcos 16:9. Maria Madalena, que tinha sido liberta de 7 demônios, feita discípula de Jesus, servia ao ministério de Jesus, ela foi a escolhida para Jesus aparecer ressurreto. No nascimento, do nascimento até a sua ressurreição, ele veio resgatando a mulher, levantando a mulher, dando voz à mulher. Isso é empoderamento. Não é o que dizem aí que é empoderamento feminino. Isso é empoderamento. Jesus, o Filho do Deus vivo, colocando a mulher novamente no lugar que ela fora criada para ocupar. Auxiliadora, Ezer, idônea, apta, capaz, competente e moralmente correta. Essa é a palavra de Deus para nós. Ezer, apta, capaz, competente e moralmente correta. Depois de todo esse trabalho de resgate, as mulheres serviam a Jesus com seus bens. Tem um texto que diz isso. E aconteceu, está em Lucas 1, e aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. As mulheres estavam diretamente atuantes no ministério de Jesus Cristo. Por que a gente está brigando por poder? Por que a gente está tentando provar para as pessoas que a gente tem valor? Por que a gente está correndo atrás do vento? Trabalhando, e muitas aqui têm que trabalhar para pôr o arroz com feijão dentro de casa. Mas tem muitas de nós que trabalham para se sentirem empoderadas, apodeiradas. Muitas trabalham por causa da pressão da sociedade. Você depende do seu marido? Muitas trabalham para mostrar para a amiga que venceu na vida. Tem a bolsa de marca, o carro do ano e um coração estraçalhado. Um casamento destroçado. A história de tantos abortos na ficha. A dor da solidão. A dor do abandono. Para que a gente está brigando tanto para conquistar o que Jesus já conquistou para nós? Para que a gente está se estapeando por posição de poder, sendo que Jesus nos levantou e nos recolocou no lugar de honra, preciosas, influenciadoras, educadoras? A questão não é a gente ter uma carreira, a questão é que a gente está dando a excelência para o patrão e o resto para a família. A gente está vivendo de aparências.
gastando o que não tem, se endividando para parecer o que não somos. Tão distantes do plano de Deus para a gente. Não reconhecemos, às vezes, a preciosidade dos homens que passam pelo nosso caminho, a começar no nosso próprio pai. Relacionamentos quebrados, frustrações, e a gente continua cavando poços, nos esforçando para conquistar, para mostrar, para aparecer, e nos distanciando novamente do plano de Deus para a nossa feminilidade. Ezer, aquela que consola, aquela que ensina, aquela que cura, aquela que influencia, aquela que cuida, aquela que defende o seu lar. Ezer, auxiliadora, cheia do Espírito, cheia de autoridade do alto, não a autoridade que o homem dá. Reconstrutora de muros, encorajadora, aquela que gera vida com a boca. Você vai conseguir, nós vamos vencer. Você é preciosa, você tem valor, meu bem. Senhor, eu coloco diante do Senhor a minha família, eu coloco diante do Senhor a minha carreira, eu coloco diante do Senhor o meu pai, a minha mãe, os meus sonhos. Vida com a boca. Ezer. Far-lhe-ei uma auxiliadora, far-lhe-ei Ezer, que seja apta, capaz, competente e moralmente correta.